a deputada Érica Hilton, ela acionou a Polícia Federal depois desses perfis que o Negão comentar aqui virem à tona, porque vários perfis publicaram comentários de cunho misógino e ofensivo também sobre a morte da Maria Eduarda, além de todo esse cunho de necrofilia que a gente acabou de mencionar. Segundo a deputada, as mensagens podem configurar crime. A Maria Eduarda morreu no último sábado, como a gente vem destacando aqui, depois de ser lançada da ponte. E essas mensagens chamam a atenção porque tem muito engajamento também, infelizmente. Temos alguns prints aí, né, Lucas? Vamos colocar na tela para a gente ver algumas. Esse é o da deputada, né? E tem aí, ó. Algumas das coisas que estão sendo ditas, né? Ó, se juntar direitinho as peças, dá para se divertir ainda. Vou fazer concurso pro ML. E aí, algumas reações até fingindo que seria meme, né? Mas a gente sabe que é uma coisa muito séria que estão fazendo, né, na rede social. E como o Negão destacou aqui, se tá assim no Twitter, que é uma rede social pública, né, aberta, imagina o que não tá rolando nos grupos, né, e em redes sociais privadas. O que vocês acham aí dessa denúncia desses perfis? Olha, eu fico pensando o seguinte, é uma enorme tristeza a gente pensar que nós mulheres não temos paz nem quando nós estamos mortas, né? Nós mulheres, nossos corpos, nossa dignidade não é preservada nem quando a gente está morta. Então, enquanto essa família chora pela perda dessa menina de 21 anos, esses criminosos, esses nojentos, essas pessoas repugnantes estão fazendo comentários sexuais em relação ao cadáver da Maria Eduarda. E a gente precisa encarar isso como uma realidade muito triste que precisa ser enfrentada, porque é isso. É esse contexto que faz realmente que a mulher seja entendida como um mero objeto. Eu não gosto de trazer esse debate aqui. Eu acho que, né, o X da Questão é sempre um programa tão, né, bacana para frente. Mas a gente precisa parar para pensar que é essa ideia hoje do corpo da mulher objetificada. E aí é isso que faz entender, olha, se você não me quiser, eu vou te matar. Você precisa se relacionar sexualmente comigo, você querendo ou não. Você morta ainda vai ser objeto de diversão de alguns homens. É essa a ideia de mulher objeto. E é isso que faz com que a gente cresça a onda do feminicídio, com que a gente cresça a onda das agressões contra as mulheres. E aqui a gente está diante, realmente. Eu falo para vocês sempre, o mundo é um beco escuro para as mulheres, e o mundo é um beco escuro para as mulheres, inclusive mortas, né? Dentro do IML, os corpos das mulheres não têm paz. Muito triste ver essa situação, né, Negão? Você estava falando sobre esse assunto, por isso até trouxe aqui a pauta logo de cara. Conta mais pra gente como que você avalia esse tipo de informação que tá surgindo aí nas redes. Eu acho isso podre demais, mano. Eu vou na mesma do influenciador Gustavo Lázaro, que também quando comentou esse assunto, ele falou assim, eu acho que ele falou uma coisa mais ou menos assim, eu acho que tá na hora de nós homens que estamos aqui fora, e quando a gente vê esse tipo de situação, não só rechaçar, mas dar um apavoro em quem fala esse tipo de besteira, entendeu? Mas não são só grupos que vivem na internet, viu, Felipe? Uma vez eu entrevistei uma moça, eu até tive que puxar aqui de novo, porque o nome do trabalho dela é muito difícil, ela é tanatopraxista, tanatopraxista, e ela é uma das mais influentes do Brasil e tal, e ela estava me explicando que o que acontece, ela dá cursos, e isso é muito comum. Se eu não me falha a memória, me perdoa se eu tiver esquecido, mas se eu não me engano é vilipêndio de cadáver. É muito comum que alguns birutas, né, queiram entrar nessa profissão justamente para ter esse tipo de acesso, entendeu? A alguns cadáveres femininos. Então, nossa, você vê ela contando assim, você sente um profundo nojo de pensar assim, caramba, eu divido o planeta com essas pessoas. Entendeu? Eu divido o planeta com esse tipo de gente maluca, assim, porque parece que às vezes a gente acha que a gente tem só um tanto de birutas, mas a gente consegue descobrir que o buraco dos birutas pode sempre ser mais embaixo, viu, Felipe? É nojento demais, né?
Que bom que tá havendo algum tipo de manifestação, né? Porque a gente sabe que muitas das vezes isso fica no campo das discussões, mas a gente sabe que quem define muita coisa está lá no Congresso, né? Quem altera alguns tipos de leis. Então é importante que esse tipo de denúncia venha à tona até para se discutir o que será feito sobre isso. O que você acha disso, Calderon? Eu acho que a humanidade está perdida, né? É uma tristeza sem fim. Nós que não conhecemos a menina, a gente se sensibiliza, né? Tem empatia. É como se alguém muito próximo da gente tivesse perdido a vida daquela forma, quando a gente vê aquelas imagens chocantes, parecendo né, que dá a impressão que eles não estavam carregando uma pessoa, que eles estavam jogando um pacote de bolacha, né? E a reação deles também. Tanto no depoimento quanto lá na hora, a gente não vê uma reação de susto, de tristeza, de temor, de desespero. A gente vê todo mundo assim, meio que normalizado, né, nessa situação. Isso me assusta. Agora, me corrija se eu estiver errada, é vilipídio ou vilipédio de cadáver? Vilipêndio. Pronto. Que é crime também, né, Badaró? Isso, que seria Porque o a gente- abuso do cadáver, né? Que a gente tá falando aqui de uma questão sexual, né? Isso seria, a gente entenderia como vilipêndio de cadáver. Mas é Pois digital é. nesse caso, né? Estão falando, né? Não é Não, exatamente sim, uma mas execução do crime. Mas o que eu estou dizendo é que esses crimes relacionados a esses absurdos que a gente vê nessas páginas restritas, né, de machucar animais, de relação com animais, relação com cadáver, eu tô puxando para esse tema porque as pessoas acham que a internet ainda é uma terra sem lei. E não é. As coisas, elas existem aí. Existem crimes relacionados a tudo isso, né? Então, o que a gente vê nesse caso, que além da gente perceber que as pessoas lá ao redor, que eu até discordo do Negão quando ele fala que a quarta pessoa estava sem reação. A gente tem que entender que muita gente estava lá na adrenalina, né? Então tinha muita gente ainda na adrenalina para pular, muita gente que já tinha pulado, que estava lá olhando. E eu conversei com algumas pessoas que pularam lá no dia e que disseram o seguinte: Patrícia, na hora todo mundo fica atento ao rosto, ao corpo da pessoa para ver como que vai ser jogado, tal, que a gente está numa adrenalina tão grande que a gente só foi ver que ela estava sem corda depois que a gente viu que a corda não foi. Então, isso é muito louco. Só que eu até pedi pro Lucas e para Luiz separar algumas imagens aí das redes sociais, da rede social do próprio bombeiro, que é o Luiz Felipe, que é um dos presos. Eu não sei se a gente já tem aí no ponto, mas ele mesmo mostrando aí responsabilidade, ele saltando com crianças, ele tentando empurrar uma pessoa lá do palanque lá para forçada, a menina queria desistir, ele não queria que ela desistisse. Então foi a única rede social que antes da prisão ele não conseguiu deletar, não conseguiu desativar, porque os outros desativaram tudo, né? Então a gente já percebe a irresponsabilidade, a loucura desse tipo de esporte, que eu não estou criticando o esporte ou quem faz o esporte, mas que ele seja feito com cautela, com segurança, com os mínimos detalhes, com checklist, com duplo cheque. Então, tem que ver 3 vezes se está tudo checado. Aí um fala que foi beber água, o outro fala que não era ele, era o outro. Aí o outro fala, não, mas não era eu, não. O outro... Então, assim, é um jogo de empurra, um monte de gente mentindo em depoimento. É uma coisa tão horrorosa de ver esse caso, que os desdobramentos eu estou pensando assim que vão vir com gás total, Sim. porque não é possível que esses caras fiquem presos 20 dias e saiam. A incitação de crime também é uma coisa tipificada, né? Aqui a gente tem dois Porque recortes, o que eles estão fazendo ali é incitação ao crime, né? E essas próprias manifestações também podem ser entendidas como vilipêndio de cadáver. A gente tem 2 recortes aqui. Primeiro, esses crimes que estão acontecendo nos meios digitais, que a gente usa mais uma vez esses crimes aqui, essas manifestações, para tentar que a gente precisa de uma polícia forte, que analise esses conteúdos digitais, que analise essas pessoas, que consiga identificar quem são esses seres humanos por trás desses comentários. E um Ministério Público forte, que consiga responsabilizar essas pessoas. Porque, como a Patrícia Calderon disse, não é uma terra sem lei. Hoje não dá para você cometer crime na internet e ficar impune. Então, a gente tem esse primeiro fato aqui.
né? Como o Negão trouxe, eu queria só chamar atenção para a fala dele. Negão, essa luta não é uma luta só de nós mulheres. Essa luta precisa ser uma luta dos homens também. Então, parabéns por você chegar aqui ao meio-dia ao vivo e dizer que os homens não podem se calar diante, vendo outros homens falando atrocidades dessas. Então, não dá mais para dar aquela risadinha amarela. Tem que bater firme e falar: você é um ridículo, você é um criminoso. Sai da nossa turma, deixa de ser nosso amigo, porque quando os homens tiverem postura forte, corrigindo outros homens, a gente pode ter realmente uma diferença nessa conduta. Agora, em relação ao que a Patrícia diz, toda essa investigação vai levar à confirmação desse entendimento, desse dolo eventual. E aí, veja, se eu tô falando de um crime doloso contra a vida, aí eu tô falando de um crime que vai a júri. Todo esse contexto de querer minimizar, atrapalhar a investigação, por exemplo, ninguém fala onde está a câmera. Todo o contexto do despreparo ali, que não era uma empresa, né? A gente não tá falando de uma empresa séria que fornecia um trabalho sério, totalmente regularizado, totalmente fiscalizado e aconteceu um acidente. A gente tá falando de pessoas ali que estavam brincando de atirar pessoas da ponte. Então, todo esse contexto analisado pela polícia vai levar a uma gravidade do delito, vai levar a um dolo real ali, um dolo eventual, que não é um dolo direto, mas é um dolo e leva a um homicídio doloso. E acredito que isso vai manter a prisão preventiva e vai justificar prisão preventiva de outros envolvidos. É isso aí. Que bom que você ficou até agora aqui no vídeo. Eu queria pedir para você se inscrever no nosso canal. Todo dia, 6 horas de programação diárias feitas para você ficar mais bem informado.